Senhor, gente. Meu nome é Emily. Nós estamos aqui com o jovem Rivanilson. Nós vamos trazer um ensino para vocês sobre o profeta Daniel. Eu solicito agora que o nosso irmão Rivanilson faça uma oração para darmos início ao nosso ensino. A paz do Senhor para todos. Oremos. Amado Deus e soberano Pai, neste dia queremos te agradecer, Deus, por tudo, pelos teus privilégios, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Queremos te pedir, Deus, neste dia que o Senhor tome a direção, que o Senhor tome o controle de tudo que vai ser feito e que as palavras a qual Deus for proferidas, que venham falar o coração dos teus servos e das tuas servas. Sim. Deus, que o Senhor tome o controle de tudo neste dia, em nome de Jesus. Amém. O capítulo que vamos estudar de Daniel é o capítulo 1. Peço que vocês abram suas Bíblias no capítulo 1, no seu versículo 8 de Daniel, que diz assim: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Nosso irmão Rivanilson dá início com a introdução. Bom, irmãos, quando lemos o livro de Daniel, percebemos que o cenário histórico do livro é o cativeiro de Judá na Babilônia, a qual o Senhor permitiu que Nabucodonosor sitiasse a cidade, a qual Nabucodonosor tomou Jerusalém como cativo. Mas vamos entender um pouco acerca desse cativeiro, como Nabucodonosor invadiu Judá. No livro de 2 Reis, capítulo 24, vai falar sobre um rei chamado Jeoiaquim. E este rei, assim como seus antepassados, seus avós, seus pais, eles pecaram, acabaram pecando, transgredindo a lei do Senhor. E assim o Senhor cirou com o povo, cirou com esse rei. E assim como o Senhor já vem falando pela boca dos profetas, a qual o cativeiro ia ser previsto para o povo, assim se cumpriu. Nabucodonosor, louvado seja Deus, invadiu Judá e saqueou a cidade. E quando Nabucodonosor sobe com seus cavalos, com suas tropas, ele acaba destruindo toda a Jerusalém. E aí acontece o cativeiro, a destruição do povo. Só que há um porém, a destruição da cidade. Só que há um porém, as pessoas foram levadas cativas. A cidade foi destruída, mas as pessoas foram levadas cativas. E entre essas pessoas que foram levadas cativas foi Daniel e seus amigos. Neste cativeiro podemos perceber algo, que Daniel estava totalmente fora do seu convívio. Daniel estava totalmente fora do seu convívio natural. Porque, louvado seja Deus, quando ele entrou na Babilônia, ele percebeu que as coisas iam mudar, mas que a fé dele tinha que permanecer. Porque é possível nos nossos dias nós vivermos uma vida dentro da Babilônia e não se contaminar. E foi isso que Daniel ele preservou, a sua integridade, a sua santidade. E nós vamos falar neste dia como Daniel se comportou diante da Babilônia, porque é necessário nós vivermos em um mundo e assim não ferir a nossa santidade, não se render aos nossos pecados. Então nós vamos falar algumas características de Daniel, como ele se comportou e como ele sobressaiu diante do cativeiro, diante a opressão dos babilônios. Continuando nisso, que Rivanilson falou, Daniel ele era um jovem hebreu reconhecido na Bíblia como um dos homens mais íntegros e piedosos, Lá em Ezequiel você pode até pesquisar falando sobre isso, que o próprio Deus ele fala sobre Daniel nas Escrituras. Até mesmo diante do cenário que Daniel ele estava vivendo, diante do rei Nabucodonosor ter invadido a sua cidade natal, ter pegado os utensílios do seu Deus para levar a adorar outros deuses, Daniel poderia estar revoltado, poderia se tornar alguém amargurado, mas não, ele permaneceu como servo do Senhor, ele permaneceu como um verdadeiro jovem cristão, ele foi submisso, ele aceitou aquilo que ele tinha recebido
para ir para a Babilônia. Então, assim, mas por quê? Porque assim, ele era uma pessoa diferente, era um jovem diferente, com o coração voltado para o Senhor, né? E diante de tudo que ele estava passando, ele agiu com sabedoria, com cautela, para, né, conseguir vencer aquela situação, né? O rei, ele tinha planos, o rei Nabucodonosor tinha plano para aqueles jovens que foram cativos de Jerusalém, né? Solicitou que o chefe dos eunucos que trouxessem jovens, né, diferenciados. Aqui no verso 4 fala assim, que o rei Nabucodonosor, né, solicitou que fosse trazido jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda sabedoria, e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. Nós podemos perceber que eles, né, receberam até uma refeição específica para comer, né? Dentre eles, desses jovens, além de Daniel, tínhamos Ananias, Misael e Azarias, né? O nome deles foram trocados, porém eles permaneceram da mesma forma, eles não mudaram, né? Eu quero só abrir um parêntese para algo interessante. Podemos perceber, né, que mesmo com as boas características que eles tinham e do que Nabucodonosor queria deles, né, queria investir neles para o reino de Deus, para o reino dele. Com o nosso Deus não é diferente. Claro que o propósito de Nabucodonosor não era o mesmo que o nosso Deus tem para com as nossas vidas, né? E o propósito dele, do nosso Deus, é nos usar com aquilo que nós já temos, né? Fazer algo grandioso, maravilhoso, porque nós precisamos fazer algo para o reino do Senhor. Então, assim, se o Senhor encontrar em nossos corações disponibilidade, o Senhor, ele fará coisas grandes, né? Voltando para o texto, Nabucodonosor, ele queria fazer algo com aqueles jovens para agradar a ele mesmo, né? Agradar a vontade dele. Mas aqueles jovens permaneceram mostrando a diferença, mostrando que eles eram unicamente exclusivos do Senhor e não se deram a contaminar com as coisas ali daquele lugar. Vale ressaltar também uma das características que Daniel tinha era a determinação. Podemos ver que nós hoje em dia temos que ser pessoas determinadas. A Bíblia vai dizer no seu versículo 8 que Daniel, ele se propôs no seu coração em não se contaminar com o manjar do rei. Então perceba que Daniel, ele determinou, ele colocou diante de Deus algo e disse: eu não vou fazer. Isso se chama determinação. Hoje em dia nós, senhoras, jovens, crianças, adolescentes, tem que ser determinado. Daniel, ele podia muito bem comer a comida do rei, porque era uma comida boa. Quem não queria comer a comida do rei naquele tempo? Era uma comida especial, uma comida diferenciada. Mas Daniel, ele determinou no seu coração não se contaminar. E é isso que nós temos que fazer nos nossos dias. Não se contaminar. É propor no nosso coração em dizer não, em dizer eu não vou, eu não quero. O Senhor é o meu ajudador, nele eu confio e eu tenho forças para dizer não. A determinação tem que ser constante nas nossas vidas. É nós propor no nosso coração, é nós dizermos não. E além da determinação de Daniel, algo também que me chamou a atenção foi que, mediante a determinação dele, ele propôs algo ao dispenseiro. Perceba que há um acompanhamento à determinação e ele se põe à prova, ele se põe à prova. Então Daniel chega ao dispenseiro e fala: olha, faz uma experiência comigo, me dá legumes por 10 dias e água.
Então perceba que Daniel, ele se colocou à prova, ele se colocou à frente de tudo. Além de determinar, ele falou: olha, faz uma experiência comigo, faz uma experiência comigo, me dá só legumes, me dá só água, e tu verás diante de 10 dias que as coisas vão mudar. Então perceba que nós, além de sermos determinados, nós temos que se colocar à frente, nós temos que ter confiança, fazer experiências com o Senhor, porque o Senhor vai nos dar uma prova viva. Não é isso, Daniel? É isso mesmo. Diante da fidelidade daqueles jovens, diante da perseverança, do caráter dele cristão, o Senhor fez coisas grandes na vida daqueles jovens, e mais para frente nós vamos entender um pouco isso. Esses jovens, eles foram, na verdade, Daniel ele solicitou, ao dispenseiro, ao chefe da guarda, que o permitisse comer os legumes e beber apenas água, indo de contra a determinação do rei. Então, assim, mesmo diante dessa solicitação de Daniel, mesmo diante, a gente pode perceber que o chefe dos eunucos, dos dispenseiros, eles poderiam dizer que não, porque eles iam estar indo contra o rei, mas Deus é tão bom que ele permitiu, que eles pudessem fazer dessa forma, e fez esse experimento, como o Ivanilson falou, Então, assim, depois de passar esses 10 dias, foi possível ver o tamanho do agir de Deus na vida deles, porque diante de 10 dias, eles colocando na mão do Senhor, isso, confiando no Senhor, eles tinham um propósito verdadeiro, e eu creio que por isso Deus selou aquilo que Daniel tinha proposto em seu coração. Então o Senhor permitiu que o dispenseiro achasse graça nele, e com os 10 dias a gente pode perceber que o resultado foi positivo. Nós podemos perceber que o resultado foi muito positivo, que eles estavam saudáveis, que estavam com uma boa aparência, não é isso? Então, nós sabemos que quando Deus está no negócio é diferente. Mas eu pergunto uma coisa: será que se o dispenseiro falasse diante do resultado que aconteceu na vida de Daniel e dos seus companheiros, será que os dispenseiros fizessem isso com os outros jovens, que eles teriam também êxito? Não, porque nós sabemos que o que vale é o propósito do coração, é o desejo, é o compromisso, que nós temos com o Senhor, E hoje em dia nós sabemos que quando existe um jovem com o coração voltado para o Senhor, um jovem dedicado, firme em seu propósito de servir a Deus, que querem bênçãos espirituais, coisas que vêm da parte do Senhor, o Senhor ele trabalha naquilo que o jovem tem um objetivo, um propósito. Deus ele confirma a vontade dele através daquilo que o jovem tem no coração. O segredo, Riva, é estarmos com o coração voltado para o Senhor e verdadeiro compromisso com Ele, porque Ele faz coisas grandes nas nossas vidas. É isso mesmo, meu. Quando a gente se volta para o Senhor, quando a gente se dá por completo, o Senhor age imediato ao nosso favor. Então é isso, irmãos. No mundo que hoje nós vivemos, é possível nós vivermos em santidade mediante ao pecado. Porque assim, antigamente a Babilônia existia prostituição, pecado, adultério, fornicação. E no nosso mundo não é diferente. As coisas vêm para nos propor, para nos tirar da presença do Senhor. Mas se nós permanecermos firmes com o propósito, assim como Daniel perseverou em oração, em propósito do Senhor, nós vamos vencer. Então é necessário nós aprendermos isso, ter perseverança, ter determinação, não se amedrontar com as coisas que estão para nos acontecer.
Porque quando nós colocamos diante de Deus em oração, em propósito, em jejum e em determinação, as coisas vão fluir. Então, o jovem, o adolescente, o senhor, a senhora, hoje pode fazer sua faculdade, pode trabalhar em vários lugares sem se envolver com o pecado, sem se envolver com tudo a qual o mundo vai propor a ele. Porque o que interessa nas nossas vidas é nós estarmos em propósito, nós estarmos em comunhão com Deus. Porque quando nós se voltamos, quando nós realizamos aquilo de todo o nosso coração, o Senhor se agrada e Ele nos fortalece. É verdade. Algo bastante interessante também é que, além dos resultados positivos que Daniel ele obteve no seu corpo, né, no seu físico, foi algo, né, espiritual também, né, porque nós sabemos que é meio que impossível alguém ter tantos resultados em 10 dias. E algo interessante também, né, que Daniel e seus amigos eles receberam de Deus conhecimento, inteligência, né, mas Daniel ele se destacou. Se vocês lembrarem lá no versículo 8, né, ele fala que e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, né? Então assim, foi Daniel que deu o primeiro passo. Foi Daniel que assentou em seu coração não se contaminar. Logo, os seus amigos foram influenciados por ele e através da atitude de Daniel, né, de ir lá e pedir para não se alimentar do manjar do rei, Daniel ele foi vitorioso, ele teve êxito naquilo que ele queria. Então, assim, Deus ele deu vitória a Daniel, né? Ele ajudou Daniel naquilo que ele tinha em propósito no seu coração, né? Nós sabemos que o nosso Deus ele nos ajuda quando nós estamos com o coração voltado. E mesmo diante de tudo que aconteceu ali na Babilônia, mesmo de tudo que tinha ali para que ele se corrompesse, Daniel não se corrompeu, né? Os amigos dele também não se corromperam. Então esse é o diferencial. E Deus ainda no versículo 17. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos, né? Nós podemos perceber que Daniel, ele se destacou, né? Diante do que ele propôs em seu coração não se contaminar. Então, nós percebemos que quando a gente propõe algo em nosso coração, quando a gente está com o coração voltado para o Senhor, Deus ele nos exalta, ele faz coisas grandes nas nossas vidas, né? Mas para isso, como servos do Senhor, assim como Daniel, nós precisamos manter o nosso posicionamento cristão, né? O compromisso com o nosso Deus, né? Porque a gente sabe que quem tem compromisso com o Senhor, ele se agrada, né? Ele gosta do jovem, né, da senhora, do senhor, da criança, adolescente, que tem um coração voltado para ele, que tem um compromisso com ele, né? Deus ele se agrada daquele que se posiciona, mesmo diante de tudo que tem para oferecer e nos tirar da presença do Senhor, ele se agrada daquele que permanece fiel. E essa é uma grande característica de Daniel. É algo muito interessante que nós podemos trazer para as nossas vidas, né, Ivan? Exatamente. E é bom também nós ressaltarmos que, além de Daniel, existia também mais alguns jovens ali. Se chamava Ananias, Misael e Azarias. Perceba que Daniel, ao se dispor, ao chegar para o rei e determinar em seu coração não se contaminar, após a atitude de Daniel, os outros também fizeram. Então, perceba que Daniel possivelmente estava ali como um influenciador. Então, nós também temos que ter essa visão de nós nos separarmos e também nós ajudarmos aquelas pessoas que estão dos nossos lados. Porque a salvação é para todos. E se algo me faz bem, e se eu estou sentindo algo na minha vida surpreendente, é necessário que eu compartilhe com os meus amigos. Então, Daniel foi um canal de bênção na Babilônia.
Daniel foi um homem enviado por Deus para quebrar os protocolos, para fazer tudo aquilo a qual o Senhor queria ser e exaltar o nome do Senhor na vida de Daniel. Então, além de você, além de nós, queremos a graça do Senhor, o conhecimento, a graça, também é necessário nós passarmos para os nossos colegas, é necessário nós falar para os nossos amigos, para nossas famílias, porque o Senhor, aleluia, é acessível para nós e também é acessível para Ele. Queremos, neste dia, agradecer a todos vocês por tudo, porque louvado seja Deus, o Senhor é bom, aleluia, glória a Deus. Então, como eu estava falando, é necessário nós aprendermos com o Senhor, é necessário nós estarmos com o Senhor, aleluia, ligado, vivenciando aquilo que Ele tem para nós. Porque Daniel, além de ele ser abençoado, além de ele ser instruído pelo Senhor, ele passou também para os jovens, ele passou também para o povo, ele passou também para os irmãos que estavam ali. Eu creio que Daniel era visto como um jovem bem requisitado naquele tempo. Porque não é fácil, irmãos, nós vivermos em um mundo, não é fácil nós vivermos onde o pecado nos chama a todo tempo, não é fácil. E a Babilônia estava propondo isso para Daniel. A Babilônia estava querendo sufocar, mas Daniel estava ali firme, Daniel estava ali perseverante em oração. Porque assim, o mundo ele vai querer nos tirar da igreja, mas nós com as nossas forças em Deus, a gente consegue vencer. Não é isso, Senhor? É verdade. Não é fácil, né? Ainda mais para o jovem, né? Que é um público que nós falamos mais. Os jovens têm muitos pratos, né? O inimigo oferece muitas coisas para os jovens, né? Para todo mundo, né? O Senhor, nós sabemos que o inimigo ele vai na fragilidade do ser humano, né? Onde a pessoa está mais inclinada a errar. Porém, Deus é tão bondoso, tão misericordioso, né? As misericórdias dele se renovam nas nossas vidas e a gente continua permanecendo de pé. Não porque nós somos bons, mas porque o Senhor, ele é bom para com as nossas vidas. E nós temos que abraçar isso que o Senhor tem feito para conosco, né? A salvação, né? Nós não podemos de maneira alguma negligenciar o que o Senhor nos deu, né? Tão somente nós precisamos permanecer firmados no Senhor, alicerçados nele, né? Fazendo a vontade dele, e no final nós teremos a nossa vitória, né? Isso. Exatamente. Vale ressaltar também que nós fomos chamados para fazer a diferença. O mundo tem que ver em nós a simplicidade, a graça do Senhor nas nossas vidas, porque o povo via a presença de Deus sobre Daniel. O povo via que Daniel era diferente no seu comportamento, no seu modo de falar. Se você for ler, perceba que o que Deus deu a Daniel foi diferente do que Deus deu aos colegas de Daniel. Então nós temos que mostrar isso para o mundo, a nossa simplicidade, a graça do Senhor nas nossas vidas, porque é isso que vai fazer uma pessoa ser avivada, abençoada, nós termos vida com Deus, porque através das nossas vidas estarem diante de Deus em santidade, em retidão, nós vamos ter palavras, nós vamos ter frases para dar àquela pessoa de animação, de coragem. E é isso que eu vejo em Daniel, é isso que eu vejo naqueles jovens preparados, jovens dispostos, jovens que estavam em um mundo e tudo tinha para dar errado, mas eles disseram não, eles determinaram no seu coração que se eu não vou pecar, eu não vou querer essa vida. Então é necessário nós termos isso no nosso coração, a confiança no Senhor, a vontade de andar no caminho do Senhor em retidão, em sinceridade, porque é isso que vai nos levar ao céu. A nossa comunhão com Deus, a nossa sinceridade, a nossa fé no nosso Senhor Jesus. Então é isso que nós devemos ter. É isso que nós devemos ter. Confiança no Senhor. É viver no mundo aonde nos propôs a pecar, mas não se dar para Ele. Porque isso Deus se agrada. Isso Deus está olhando para as nossas vidas de lá de cima e dizendo: eis aí o meu servo a quem eu me agrado. Por quê? Porque você não está convivendo com aquilo, não está assim, se dando com o pecado, e isso agrada o Senhor, isso o Senhor se alegra
das nossas vidas. Não é isso, Henrique? Isso mesmo. Para concluirmos, né, nós podemos perceber que desde o início do capítulo, né, de tudo que Daniel estava passando, desde o cenário que ele estava vivendo na vida dele, estava tudo propício para ele enveredar por um caminho que não agradasse ao Senhor, né? Porque nós sabemos que somos seres humanos, que erramos, né? Que quando as aflições vêm, as dificuldades vêm, é para nos atrapalhar no relacionamento com Deus. Mas nós sabemos que quando estamos balizados, firmados no Senhor, nada vai nos tirar do foco, nada vai atrapalhar o nosso relacionamento com o Senhor. E que neste dia nós possamos aprender com Daniel, nós possamos, né, entender quais são as características de Daniel que nós podemos trazer para as nossas vidas, né, para que nós permaneçamos firmados no Senhor, né? Alcancemos a vitória, alcancemos aquilo que nós temos no nosso coração e principalmente alcancemos a nossa salvação, né? Que está no nosso Senhor Jesus Cristo. Que neste dia de hoje, né, esse ensino possa ter tocado, né, falado ao seu coração e que essa palavra venha estar guardada dentro de nós, né, porque nós sabemos que não é fácil a vida com Deus, mas se nós colocarmos Ele no centro de tudo, nós seremos vitoriosos, né? Nós queremos agradecer a todos vocês que estão aí nos ouvindo, né? Pedimos, né, que vocês continuem nos assistindo, né? Que esteja nos ajudando, né? Curtindo os nossos vídeos, né? Se inscrevendo no canal, né? No YouTube, né? E que o Senhor continue abençoando a cada um de vocês e suas famílias. Agora, para concluirmos, né, o nosso ensino, peço ao nosso irmão Givanilson que faça a nossa oração final. Amém. Vamos orar encerrando. Eu também já quero agradecer a sua participação. Que o Senhor continue te abençoando a sua vida, aguardando a sua família, aguardando a sua casa. E que essa palavra possa introduzir no seu coração e que você possa tomar posse de tudo a qual foi falado. Eu quero orar por sua vida neste dia. Senhor e Deus e eterno Pai, neste dia queremos te agradecer por tudo, meu Pai. A tua palavra foi falada, Deus, eu te peço que ela encontre guarida nos corações daqueles que não e aqueles que estão ouvindo. Somos gratos ao Senhor por tudo, Deus, pelo dia, pelo acordar, pelo amanhecer. E nós cremos, Deus, que a palavra vai ser, Deus, ministrada aos corações daqueles a qual estão nos ouvindo. Deus, que o Senhor abençoe essa pessoa que está ouvindo agora, meu Pai, e que o Senhor possa, Deus, abençoar, guardar e repreender todo o mal sobre a vida desta pessoa. Guarda a família dela, guarda a casa, que nenhum mal, que nenhuma doença, Deus, venha chegar à família dela. Deus, somos gratos a Ti por tudo, Deus, e que a Tua presença sempre seja, Deus, a nossa proteção. É que eu te peço e te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém.